Fala galera, meu nome é Brena Braga, sou professora de Sociologia e criei esse canal para todos os interessados em estudar este conteúdo e também para você, estudante do ensino médio que está estudando para o Enem. Esse vídeo ele é a continuidade do vídeo anterior em que tratamos os conceitos da ciência política. Na aula passada nós começamos a falar um pouco de filosofia política, entender como e por que muitos dos pensadores e estudiosos começaram a entender a vida em sociedade. Um dos primeiros pontos que nós vimos é que a política ela vai ser o estudo das relações de poder. E diante de todas aquelas análises que nós já fizemos, é importante a gente refletir o contexto da nossa realidade brasileira. Como se dá a construção de uma ciência política aqui no Brasil. Então, para a gente começar os nossos estudos, levando em consideração a nossa realidade brasileira, o primeiro autor que nós estudamos chama-se Vitor Nunes Leal. Frida e Simba, estou trabalhando. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Um dos primeiros autores que nós estudamos em ciência política, pensando a política no Brasil, chama-se Vitor Nunes Leal. Ele produziu um conhecimento acerca da recente experiência democrática no Brasil e como que o brasileiro constrói a sua cultura política. A sua principal obra, intitulada Coronelismo, Enxada e Voto, é considerado um marco inicial da ciência política brasileira. Vitor Nunes Leal era mineiro e foi jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal em 1960 e dedicou seus estudos ao sistema coronelista da política brasileira. Então, o principal tema que nós precisamos entender é o que se dá, o que ele quer dizer com essa ideia de coronelismo, o que seria isso? Para a gente entender, é importante contextualizar. No final da década de 40, durante o período de redemocratização, logo após a deposição do governo Getúlio Vargas, muitos estudiosos estavam preocupados por tentar entender o futuro da política do país. Eles estavam preocupados principalmente com a superação do autoritarismo e a grande necessidade de desenvolvimento industrial que o Brasil precisava passar. Pretendiam, portanto, estudar a cultura política brasileira, analisando assim o sistema político nacional, por meio de uma reflexão sobre um dos fenômenos mais complexos da Primeira República, que era o coronelismo. Na próspera cidade de Ilhéus, o povo sabe bem quem manda. Veja bem, você manda na região, na cidade, na gente, mas chuva, só se Deus quiser. Tem que chover! Mas há um jovem que desafia o poder instalado. Mundinho Falcão é um homem rico e tem sede de poder. Se Mundinho Falcão tiver a má ideia de se meter em política, eu boto ele pra fora de Ilhéus a pontapé. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. E ela... Então, o que é o coronelismo? Ele é um estado de compromisso caracterizado por uma troca de favores entre Estado e chefes locais, naquela época denominados coronéis. Esses coronéis realizavam acordos e até pressões de voto ou de posicionamento político com os trabalhadores locais. Funcionava assim. Num tempo em que não havia televisão e, portanto, os políticos não podiam entrar nas casas dos eleitores, os candidatos a governador criavam outras formas para se chegar à população. Era o que era chamado, e você deve ter estudado isso na disciplina de História, de voto de cabresto. Os coronéis, então, trabalhavam como mediadores entre o Estado e os eleitores, oferecendo uma sustentação política ao governo ou a quem estava se candidatando, em troca, é claro, da satisfação dos seus interesses. E é claro, o que isso gerava para o coronel? Cargos, títulos de nobreza e prestígios para que ele seja reconhecido como um coronel e alguém realmente importante daquela região. Frequentemente também os coronéis eram vistos como aqueles que trariam o progresso àquela região, porque vez ou outra eles também poderiam levar para as negociações questões que envolviam os interesses da comunidade local, como estradas, escolas, cestas básicas, merenda escolar, etc. Mas a gente precisa ser muito crítico nesse sentido, que este progresso, na verdade, era uma forma de criar uma relação entre coronel e povo
em que esse povo dependesse do coronel. É o que a gente chama de clientelismo, onde o povo humilde depende dessa mediação que é feita. E para que o coronel ofereça coisas básicas, coisas que não são da responsabilidade dele, mas sim do Estado, porém ele que leva o nome de quem trouxe esse progresso. O coronel cobra essa dependência. Então eu trago para vocês a escola, a estrada, a merenda, a cesta básica. Em troca, você tem que provar que você votou em fulano ou ciclano. Sendo esse coronel essa pessoa que traz esse progresso, frequentemente ele era visto dentro daquela comunidade como alguém que deveria ser respeitado, alguém que deveria ser consultado, ou seja, alguém que teria poder sobre as decisões das outras pessoas. Porque, teoricamente, era dele que vinha boa parte das boas condições de sobrevivência. Porém, reiterando, o que acontecia, na verdade, era simplesmente um ciclo de favores e dependência, numa relação política fundamentada na reciprocidade e se aproveitava, sobretudo, da fragilidade de condições dos trabalhadores rurais. A conclusão de Vitor Nunes Leal, para nós, é extremamente interessante, porque ele percebe, mesmo que em um primeiro momento o coronelismo seja associado apenas ao mundo rural e não ter uma relação aparente com o mundo urbano, é claro que permeava toda a vida política nacional. Além de ter sido a primeira obra que trazia um estudo geral do sistema político nacional, o livro identificou questões que ainda hoje, num Brasil que é majoritariamente urbano, são válidas para que a gente possa pensar os problemas da nossa democracia. Então, eu quero que vocês reflitam sobre todos esses escândalos políticos que nós frequentemente vemos na mídia hoje. Quem nunca ouviu casos de políticos que dão cargos de confiança a pessoas da família, por exemplo? A doutora repetiu o ritual nos 3 dias e a nossa equipe a acompanhou indo e voltando da Assembleia. Ela chega às 6h30 da manhã, bate o ponto, sai pela porta da frente, embarca num carro que a deixa a 1 quarteirão de casa no setor Bueno. Passa na padaria, compra o pão e depois segue para o prédio onde mora. Outra história de pessoas que conseguem vagas em instituições públicas depois de conversar diretamente com o vereador. Ou ainda casos de bairros inteiros em que a rede de água, esgoto ou a instalação elétrica ficam a cargo de determinado deputado estadual. Trabalha onde? Onde que eu tô trabalhando? Por enquanto eu tô sem trabalho. E a senhora vem sempre aqui à Assembleia Legislativa? Não. Não, mas nós já vimos a senhora vindo aqui 2 vezes e a terceira vez essa semana. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? A senhora gravou, dá licença. Senhora. Este vídeo ainda não acabou. Falar de política sempre vai gerar essa situação de desconforto, principalmente quando a gente vai falar sobre a nossa experiência política brasileira. E é importante que seja assim mesmo, porque assim a gente pode construir ideias, construir debates em que a gente possa realmente avançar politicamente. Então, para que o debate tenha uma consciência política e se inicie de uma maneira séria, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que na base da democracia moderna está a noção de direito. Como é possível o indivíduo desenvolver a consciência de que ele possui direitos? Como identificar e conter os desrespeitos cometidos pela maioria em detrimento dos direitos das minorias? O grande desafio dos Estados democráticos é justamente criar e implementar leis que garantam o que os cientistas políticos chamam de reconhecimento jurídico. E uma das principais características da modernidade é o frequente crescimento de movimentos sociais que trouxeram pautas que até então não tinham espaço dentro dos ambientes políticos. Tais pautas versam principalmente sobre os problemas da diversidade e do pluralismo que impedem, dentro do ambiente democrático, a promoção da igualdade e da liberdade de fato, princípios que são importantíssimos para toda e qualquer democracia. Isso se deve porque o ambiente de socialização e construção política, até o momento,
não foi capaz de tratar o tema da desigualdade social, criando uma relação de justiça social. Nesse momento, é importante você entender que situações como racismo, homofobia, machismo, entre outros, são determinantes para colocar alguns indivíduos em situação de privilégio em relação a outros. Foi pensando nisso que os movimentos sociais organizados por homossexuais, negros e mulheres e outras minorias passaram a reivindicar a efetivação do princípio da igualdade de oportunidades e o fim dos princípios discriminatórios. E é a partir daí que muitos movimentos sociais começaram a ser ouvidos, de forma que políticas públicas começam a pensar a inserção dessas minorias em todos os passos da vida em sociedade. Essas políticas públicas são conhecidas como políticas de ação afirmativa. Então, um ponto extremamente relevante para a gente poder refletir sobre ações afirmativas é pensarmos o tema, o princípio democrático, que é a igualdade, não sob a ideia de igualdade formal. Ou seja, para que a gente possa pensar a justiça social para gerar igualdade, nós precisamos entender como que essa igualdade precisa ser trabalhada. Então, quando você ouve alguma crítica sobre alguma política de ação afirmativa, frequentemente as pessoas utilizam o exemplo da Constituição e seu artigo 5º que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando a gente interpreta a ideia de igualdade ao pé da letra, como está aí na Constituição, faz com que a gente corra o risco de desconsiderar o desfavorecimento histórico de alguns grupos diante de outros. A nossa sociedade hoje é apenas uma consequência de diversas transformações sociais que aconteceram anteriormente, anos atrás, décadas atrás. Então, se você parte do princípio, de fato, de que todos são iguais perante a lei, desconsiderando todo um processo histórico, você corre o risco de gerar mais desigualdade social. E esse não é o interesse da democracia. A democracia, ela parte da ideia, principalmente, de gerar justiça social. Então, para que uma democracia consiga gerar igualdade, de fato, nós devemos interpretá-la através do princípio da equidade, com o intuito de gerar isonomia. E o que isso quer dizer, afinal? A equidade é um meio para se alcançar um determinado fim. Ela é como se fosse um senso de justiça, para que não corramos o risco de tratar igualmente pessoas que são historicamente desiguais. E muitos estudiosos já nos dizem que esse tratamento igual apenas reproduz as desigualdades sociais que já são antes pré-estabelecidas. Você pode observar isso com a seguinte imagem. A redistribuição dos caixotes na ilustração à esquerda simboliza esse tratamento igual, que na prática gera desigualdade, visto que não leva em consideração as condições anteriores de cada criança. Já na imagem à direita, a equidade é colocada em prática, pois tem como objetivo o tratamento desigual para compensar aqueles que são desfavorecidos. Dessa forma, ela gera o que chamamos de isonomia. Então, transferindo a interpretação trazida pela imagem para o nosso tema, a distribuição dos caixotes representa o que seriam essas políticas públicas que tentam diminuir a desigualdade estrutural. Boaventura de Souza Santos é um dos autores que considero melhor defender essa ideia de igualdade. E ele diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Portanto, é por isso que os movimentos sociais defendem esse tratamento desigual para que possa ocorrer ao longo da história um nivelamento para que a gente possa diminuir as desigualdades sociais que são reproduzidas pela vida em sociedade. É o caso, por exemplo, da política de cotas, que é um assunto polêmico não porque gera dúvidas quanto aos seus resultados positivos, mas sim porque ainda não há um entendimento consciente sobre o uso da igualdade com o intuito de gerar justiça social.
Ou o que eu já comentei, a isonomia. Nesse sentido, o antropólogo brasileiro Kabengele Munanga, em 2003, já apresentava argumentos contundentes sobre esse tema. As experiências feitas pelos países que convivem com o racismo poderiam seguir de inspiração ao Brasil, respeitando as peculiaridades históricas do racismo à moda nacional. Vozes eloquentes, estudos acadêmicos qualitativos e quantitativos recentes, realizados pelas instituições de pesquisas respeitadíssimas como o IBGE e o IPEA, não deixam dúvidas sobre a gravidade gritante da exclusão do negro, isto é, pretos e mestiços na sociedade brasileira. Algumas cifras assustam quem tem preocupação social aguçada e compromisso com a busca de igualdade e qualidade das sociedades humanas. Do total de universitários, 97% são brancos, sobre 2% de negros e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são negros. Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63% deles são negros. Deduz-se dessa pesquisa que se o ensino básico e fundamental melhorar seus níveis para que os alunos desses níveis de ensino possam competir igualmente no vestibular com os alunos oriundos dos colégios particulares bem abastecidos, os alunos negros levariam cerca de 32 anos para atingir o atual nível dos alunos brancos. Isso supõe que os brancos fiquem parados em suas posições atuais, esperando a chegada dos negros, para juntos caminharem no mesmo pé de igualdade. Se você tem interesse em aprofundar sobre esse assunto, sugiro a leitura na íntegra do artigo do antropólogo Kabengele Munanga, que está na descrição desse vídeo. Esse artigo, apesar de ter sido produzido em 2003, traz ótimas reflexões para que a gente possa refletir sobre a importância da manutenção das políticas de ações afirmativas. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Essas discussões não só podem, como devem ser aprimoradas e conversadas e debatidas com diversos argumentos que nós devemos sempre aprimorar e estudar sobre o assunto. Então, quando você for falar sobre política de cotas ou qualquer outra política de ação afirmativa, é importante que você abandone a sua opinião primária e busque artigos, e busque leituras, ou até mesmo vídeos na internet, para que você não reproduza um discurso incoerente, um discurso que desrespeite a promoção da igualdade, a promoção da diversidade e que defenda os direitos humanos. Então, pensando em ajudar vocês, disponibilizei no link desse vídeo também uma proposta de redação do vestibular da UERJ em 2010, que pede a reflexão sobre a transgressão de leis do Brasil atualmente. Tente produzir um texto e peça para que o seu professor, alguém que você conhece, tem facilidade na escrita, leia o seu texto e corrija. O importante é exercitar e colocar as suas ideias no papel. Se você quiser, comenta aqui o que você pensou. Eu vou adorar te responder. Quem sabe a gente pode criar um ambiente de difusão da nossa imaginação sociológica. Se você gostou, não esquece de dar aquela curtida no canal, comente, compartilhe com seus amigos e um grande abraço. Até mais!